Antes da gente partir para a nossa lição, eu tenho que mostrar para vocês como foi essa oração de Salomão. Ela está registrada no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículos 9 ao 12. Eu vou ler rapidinho aqui para vocês. Antes disso, irmãos, vocês precisam entender o seguinte: Salomão, quando fez essa oração, ele era um rapaz jovem, ele ainda era um mocinho, né? Quando Davi morreu e Salomão assumiu o trono, né? Depois que o seu irmão Adonias, né, assumiu injustamente antes de Salomão, mas Batseba disse que seria Salomão, pediu a Davi que fosse Salomão o rei, após o rei Davi, e aí Adonias assumiu de maneira errada, mas aí, depois que Adonias morreu, morto por Salomão, né, como diz a Bíblia, aí Salomão assume e ele faz essa oração diante de Deus. Ele disse assim: dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: já que você pediu isso e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem jamais haverá depois de você. Está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9 ao 12. Bom, vamos começar. Os livros de crônicas reproduzem a maior parte dos acontecimentos narrados no livro de Samuel e Reis, mas contextualizados às novas circunstâncias que o povo judeu teve de enfrentar nos anos seguintes ao retorno dos cativos a Jerusalém. Estes livros trazem uma reflexão sobre o passado de Israel e uma lição de fidelidade ao Senhor e à sua lei e ao culto no santuário de Jerusalém. Irmãos, antes de partirmos para o assunto principal, que foi a oração de Salomão, eu preciso ensinar para vocês sobre só um pouquinho, sobre o livro de crônicas. Esse livro, não sabemos quais foram os autores específicos, né? Mas crônicas tem um sentido bem especial na Bíblia. Na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, o livro de crônicas é chamado de Paralipomena, que significa o quê? Assuntos previamente ocultos, tanto do livro dos Reis, 1 e 2 Reis, quanto dos livros de Samuel, 1 e 2 Samuel. E o livro de crônicas trata a história do povo de Israel de uma forma bem mais detalhada, né? Não é à toa que em 1 Crônicas fala da genealogia, desde Adão até Davi, e aí depois vamos contextualizando mais sobre os reis, sobre como eram esses reis, que eram reis bons, tinha reis bons em Judá, mas também a maioria dos reis de Israel eram maus, porque foram dominados pelos pecados de Jeroboão, né? Depois que ele voltou do Egito para ser rei de Israel, a nação foi dividida entre reino do norte e reino do sul, e aí Jeroboão causou um grande reboliço naquele povo. 10 reinos se separaram, as 12 tribos se separaram, 10 para o reino do norte, 2 para o reino do sul. Aí a tribo de Dan, Jeroboão inseriu a idolatria na tribo de Dan. Lá, até hoje lá tem um altar, né, que era do bezerro de ouro, lá num lugar lá que era da província de Dan. E aí foi um caos, foi um grande caos. A idolatria começou a reinar no reino do norte. Todos os reis após Jeroboão eram maus. Teve um rei chamado Jeú, né, que assassinou toda a família de Acabe para cumprir a palavra que Deus disse através de Elias. Mas aí o que aconteceu? Mesmo Jeú cumprindo a palavra de Deus, ele se voltou para os pecados de Jeroboão. Ele teve bezerros de ouro, também adorou os ídolos, ele adorou o exército do céu, adorou o poste ídolo que nós conhecemos como Aserá, né, que é chamada de esposa de Baal. E até chegar ao rei Oséias, que foi o último rei do reino do norte, antes de toda aquela nação ser levada para a Síria cativa. Aí no reino do sul, Judá. O reino do sul ainda foi o remanescente, que tinha reis justos em Judá. Só que mesmo assim, Judá também pagou um tempo que pecaram também, se voltaram para a idolatria, se afastaram de Deus. Aí o profeta Jeremias profetizou em Judá,
profeta Isaías também, profeta Oséias profetizou no Reino do Norte, muitos profetas do Antigo Testamento profetizaram no Reino do Norte e outros no Reino do Sul. Aí tem o último rei de Judá, que foi Zedequias, né? Antes de toda aquela nação ser levada cativa para a Babilônia. E aí, por quê? Porque estavam sendo idólatras, assim como o Reino do Norte. Toda a nação de Israel havia sido dominada pela idolatria. Por isso, Deus mandou os dois reinos para o cativo. O Reino do Norte para a Síria, no reinado de Salmaneser, o rei da Síria, Salmaneser, e o Reino do Sul, Judá, foi levado cativo para a Babilônia, sob o reinado de Nabucodonosor. Mas esse é o livro de Crônicas, irmãos. Esse é um livro mais específico, que conta a história do povo de Israel com mais detalhes, só que ele é bem negligenciado pelos estudiosos e pelos leitores da Bíblia, aqueles que querem estudar a Bíblia, que querem expor a Bíblia, mas muita gente negligencia o livro de Crônicas. Mas sabemos que esse livro não é para ser negligenciado, é para ser praticado, é para ser lido, é para ser vivido. Porque há assuntos no livro de Crônicas que não estão contidos nos livros de Reis e nos livros de Samuel. Por exemplo, tem uma passagem que é muito interessante, que fala que, lembram do recenseamento ilegal de Davi? Esse recenseamento que ele fez, movido, o livro de Crônicas diz o livro de Reis diz que Davi foi movido sim, por algo, mas não diz qual. Aí no livro de Crônicas relata que Davi foi movido por Satanás a poder fazer esse recenseamento. E aí precisamos muito ler o livro de Crônicas, porque é de suma importância, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia precisa ser lida, não tem que ser negligenciada, não tem que ser deixada de lado. O livro de Crônicas é importante porque tem muito conhecimento que não contém em outros livros. E aí, retornando, né? Salomão sabia que precisava de algo a mais para conduzir Israel com excelência, não obstante os ensinamentos que recebera de seu pai e toda a experiência absorvida com a caminhada ao lado do rei Davi. O livro de Provérbios denota isso. Salomão queria que muito mais do que riquezas e a própria sabedoria adquirida, ele precisava da sabedoria de Deus para liderar a nação de Israel. Como eu falei anteriormente, Salomão era um jovem. Ele era mais ou menos um adolescente. E aí, como ele era jovem, ele não sabia como ele poderia governar uma nação tão grande e poderosa como o povo de Israel. Por quê? Imagine só, um menino jovem, que não tem toda a experiência necessária para governar uma nação. Aí ele o rei morre, o rei Davi morre, aí Salomão assume o trono. Aí jovem, ele pergunta para si mesmo: como é que eu posso governar uma nação tão grande como essa, mesmo sendo jovem? Eu não tenho conhecimento, eu não tenho a sabedoria necessária para fazer isso. E aí o que Salomão faz? Ele faz aquilo que estava no coração do rei Davi, que foi, primeiro, ele aprendeu com o rei Davi sobre isso, e aí depois ele faz essa oração. E eu vou citar agora para vocês uma passagem que está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Não precisam abrir, só eu vou ler, tá bom? Para a gente ganhar tempo. Para a gente não temos que nos estender, tá bom? Que diz assim: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. E está aqui. Deus aparece em sonho para Salomão em Gibeão. Gibeão, sabemos que era uma nação inimiga de Israel, né? E que foram esses gibeonitas que usaram de um estratagema para enganar o povo de Deus, lá no acampamento de Gilgal, né? Quando eles iam atacar Jerusalém, aí vieram os gibeonitas, né? Para fazer um pacto com o povo de Israel, né? E aí causou esse grande rebuliço, porque o povo, antes de fazer qualquer acordo, precisava consultar a Deus. Mas os líderes de Israel, Josué, que foi o responsável por tudo isso, ele não consultou a Deus, não consultou os sacerdotes, não consultou aqueles que tinham experiência e sabedoria. E aí fizeram esse pacto, essa aliança com os gibeonitas. Só depois que souberam que eles eram gibeonitas, eles começaram a servir Israel
colhendo lenha, arrumando lenha, servindo como escravo, não escravo, né? Porque o povo de Israel abomina a escravidão, abominava a escravidão porque eles eram escravos no Egito, mas começaram a servir com todo rigor, os gibeonitas. Mas aqui Deus aparece para Salomão e diz: pede o que queres que eu te dê. Irmão, Salomão, mesmo quando jovem, ele podia pedir qualquer coisa. Ele podia pedir riqueza, ele podia pedir vida longa, ele podia pedir morte dos inimigos, que ele era um rei, ele podia sim pedir a força necessária para conquistar os seus inimigos e apagá-los da face da terra, mas não. Ele pediu algo que estava de acordo com a vontade de Deus, mas que essa sabedoria foi ensinada pelo seu pai, o rei Davi. E aí vamos passar para a segunda parte da nossa lição, que é a importância de pedirmos sabedoria a Deus. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9 diz: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o seu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? Em uma leitura primária é difícil entender o porquê de Salomão ter pedido um coração compreensivo para julgar o povo, com prudência para discernir entre o bem e o mal, que é a sabedoria a Deus, pedir sabedoria a Deus. Com tantas coisas materiais que ele poderia ter pedido, ele solicitou o que nenhum homem poderia dar. Mas a resposta está em Davi, sim, no pai de Salomão. Ele o havia instruído e treinado a buscar em primeiro lugar aquilo que tinha mais valor. Ou seja, Davi foi referência para Salomão. Por isso, ele, ao invés de pedir a morte dos inimigos, riqueza e longevidade, pediu sabedoria. Por quê? Porque Davi, irmãos, ele era um homem sábio. Davi governou Israel por 40 anos. Ele governou 7 anos em Hebrom, que era a capital de Judá naquela época, era de capital de Judá naquela época, e depois mais 33 anos em Jerusalém, que era a capital do reino todo. E Davi, mesmo depois de ter pecado com Batseba, ter cometido aquela atrocidade terrível que foi adulterar, depois fazer de conta que fingir que o bebê, que o filho que ela estava esperando não era dele, sim de Urias, e depois que o bebê nasceu, e antes do bebê nascer, Davi mandou Urias para o lugar onde realmente ele iria morrer e depois cometer esse assassinato. Aí depois ele ter sido repreendido pelo profeta Natan, mandando uma mensagem de Deus, dizendo que ele pecou gravemente, que ele perderia a criança em 7 dias, mas Davi sentiu. Ele não se deixou levar por aquele pecado, e ele, ao invés de ter sucumbido a ele pediu perdão a Deus, buscou a Deus uma nova chance, uma nova mente, um novo coração. Ele se vestiu de pano de saco, ele jogou cinza no seu corpo com esse sinal de desespero, esse sinal de prostração diante de Deus por causa do pecado que ele cometeu. E aí Deus restaurou a sorte de Davi, deu o filho de Salomão, ele deu uma sabedoria. Davi foi inspiração de Salomão para poder governar. Davi reconheceu que errou, né? E o filho, por ter convivido com o pai, consegue ser do pai. Sim. Aí Davi, ele reconheceu que não era por causa do dinheiro, porque se Salomão tinha tudo. Sim, isso mesmo. E só não tinha sabedoria. Só não tinha sabedoria. Mas Davi, como eu falei, Davi é referência. E por que, irmãos? Uma coisa que nós temos que entender que é muito importante. Nossos pais, eles sempre nos ensinaram as famosas etiquetas, né? Tudo que nós somos hoje foram ensinamentos dos nossos pais. Por quê? Quando a gente vê o mundo, quando nossos pais começam a nos criar, eles começam a nos desenvolver, mas Deus também está nos mudando, Deus está nos capacitando. E nossos pais têm que ser referência para nós. Nós precisamos, sim, em primeiro lugar, entender que eles, sim, são experientes, eles têm conhecimento, sim, e precisamos, sim, honrar tudo o que eles fizeram por nós e fazem até hoje. Alguns de vocês podem não ter mais seus pais, né? Mas eu tenho certeza de que vocês, sim, foram fiéis a eles, obedeceram, os tiveram como referência.
Mas e aí, irmãos? Assim como Davi, assim como Salomão, assim como Davi, que foi referência para o seu filho Salomão, nossos pais são as primeiras referências que nós temos que ter. Eles nos ensinam boa educação, eles nos ensinam boas maneiras, eles nos ensinam tudo o que precisamos saber para depois que nós crescermos e seguirmos nossas vidas, nós não esmoreçamos, nós não fraquejemos, nós não perdamos o nosso controle e nós não façamos nada daquilo que desagrada tanto aos nossos pais quanto a Deus. E Salomão teve essa referência de Davi. Não é à toa que ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. O rei Davi foi a grande referência, não só para o filho Salomão, mas também por todo Israel e para todos nós cristãos. Então, também sabemos que Davi, Jesus, o Senhor Jesus, é descendente legal de Davi. Não é à toa que ele também é chamado de raiz de Davi. E precisamos sempre honrar todos aqueles que nos honraram, começar com os nossos pais. E eu vou citar também duas passagens que estão em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, que diz Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Como eu falei, não precisam abrir, eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo, tá bom? Não precisam abrir a Bíblia de vocês, a gente precisa ganhar tempo, porque depois nós temos culto. Mas essa é uma passagem muito simples e muito clássica. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E Provérbios capítulo 4, versículos 4 a 8 diz: Então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueça as palavras da minha boca, nem delas te aparte. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuís, adquire entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. O que isso significa? Significa que Salomão, aqui, Provérbios foi escrito por Salomão. E nessa passagem, ele está falando o seguinte, que a referência principal dele foi o seu pai, o rei Davi. Porque como Davi foi referência para Salomão, e aqui ele pediu sabedoria, porque Davi, nesta passagem, estava aconselhando Salomão a pedir sabedoria. Porque sabedoria é o começo de algo que será grandioso lá para frente das nossas vidas. A sabedoria, irmãos, tem um significado muito interessante que diz assim: no hebraico, sabedoria é hokmah, que significa habilidades técnicas e capacidades especiais de fazer algo. E tem um segundo significado. Significa também conhecimento e habilidade de fazer escolhas certas no tempo oportuno. E essa palavra hokmah aparece 141 vezes no Antigo Testamento. A primeira vez que ela apareceu foi no livro de Êxodo, no capítulo 28, versículo 3. Eu não vou ler, porque já estamos em Provérbios, aí vai ficar muito demorado para a gente abrir. Mas diz o seguinte, que quando Moisés estava no Monte Sinai, quando ele teve encontro com Deus no Monte Sinai, Deus deu as instruções, tudo o que ele precisava saber para poder liderar bem o povo de Israel. Deus deu as 2 tábuas da lei, que continham leis espirituais e leis sociais. Mas a lição importante é quando Deus disse que precisava ser sábio. A primeira coisa que foi feita, a primeira vez que apareceu a palavra hokmah na Bíblia foi em Êxodo capítulo 22, versículo 3, quando fala de sabedoria para poder governar bem o povo de Israel, liderar bem o povo de Israel. E a primeira lição que podemos aprender com essa oração é que o ensino dos pais forja o filho a buscar em primeiro lugar o que é fundamental na vida cristã. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Muitos de vocês são de família cristã? Vocês foram criados no Evangelho? Ou teve gente que tem um pai, uma mãe que ainda não se converteu? Pode ser sincero, pode levantar a mão.
Minha mãe é cristã, mas meu pai não. Ah, tudo bem. Mas mesmo não sendo cristão, precisamos sim amar, respeitar, cuidar, zelar. Porque pode chegar a hora que ele sim seja tocado pelo Espírito Santo. Nossos pais precisam receber todas as honras necessárias. Não é à toa que um dos mandamentos de Deus é: honre teu pai e tua mãe, para que sua vida seja boa e prolongue seus dias na terra. Porque esse é um mandamento de Deus com uma promessa. Precisamos honrar os nossos pais. Porque quando nossos pais, mesmo não sendo cristãos, mesmo ou pai ou mãe não sendo cristãos, e vendo o bom testemunho do seu filho, eu tenho certeza absoluta de que ele ou ela vão ser tocados e vai ter a vida transformada pelo Senhor Jesus. A vida dele vai ver que nós somos o testemunho vivo, de que somos a Bíblia que nossos pais precisam ver todos os dias. Se honrarmos nossos pais, vamos ter uma promessa de ter uma vida boa e nossos dias serão longos nessa terra. Mas se não honrarmos, se negligenciarmos tudo que eles têm feito, alguns fizeram por vocês e por nós, aí, irmão, vai ser muito difícil de permanecer. Não, porque quando a Bíblia diz honrar pai e mãe, o mundo que nós vivemos hoje, como foi no passado. Tinha muitos pais que era carrasca dos filhos, fazia os filhos trabalhar por eles. Então a Bíblia diz que não devemos pagar o mal com o mal. É um caso, você teve na sua conjuntura técnica que eu vejo, um pai bom e uma mãe boa. Mas nem todo mundo tiver isso. Sim. Porque esse ato de família, esse ato de amor pelo filho, muitos filhos aí, eu, por exemplo, cresci debaixo de. Eu tinha que trabalhar depois para me comer. Quando eu vim ter um tempo, eu vim ter com 18 anos. Eu usava cueca com 15 anos. Sim. O meu pai não se preocupava com esse tipo de coisas. Eu talvez porque ele não tivesse entendimento. Então, quando a Bíblia fala que assim, honrar pai e mãe, por todos os seus dias, não é a gente pagar com mal aquilo que fez por mal para a gente. Porque hoje, nós vivemos no mundo de hoje, tem muitos pais dentro da favela que não estão nem com os filhos. Na casa da minha casa, por exemplo, eu fiquei cheirando. O pai cheirava, o avô cheirava e o filho cheirava. Com uma tragédia tão grande que a mãe morreu, coitada. Quando o neto morreu por overdose, a avó também deu um ataque cardíaco e morreu. Agora está o pai e o filho lá. Mas que uma trajetória de vida difícil e diferente que nós estamos vivendo. Então, a gente tem que entender. Porque muitos pais fazem filhos de escravo hoje. Exatamente. Por isso que o pai tem que ser boa referência para o filho. O pai tem que ter boas atitudes, tem que ter um bom histórico de boas maneiras, de uma boa relação com os avós, com os pais dele também, porque ele tem que ter tido uma vida que agradasse ao coração de Deus, para que ele passasse o entendimento dele para o filho e não se perdesse no caminho. A gente está tentando dar um rapaz lá para a igreja e o pai dele quer aceitar a questão espírita, né? Então está sendo difícil. Só para acrescentar, essa passagem de honrar seu pai e sua mãe é uma via de mão dupla. Aí em Efésios fala que nós devemos honrar nossos pais, mas os pais também, por sua vez, não devem fazer o quê? Não podem irritar os filhos, sim, isso É uma via de mesmo. mão dupla, entendeu? Sim, a gente tem que honrar nossos pais, mas os pais também precisam colaborar. Porque, Sim. por exemplo, dessa passagem de Efésios, diz assim: não irritei nossos filhos, não provoquem os seus filhos a ira. Pode ser o seguinte: uma ofensa grave, um desrespeito, um desprezo, isso que não pode, porque senão o filho pode se entristecer com o seu pai. E o próprio Davi foi coitado, ele sofreu com essa Adonias aí, meu. Sim, o Salomão sofreu com Adonias. Sofreu, sim. também com o outro. E não é à toa. Salomão. E não é à toa que Adonias foi morto por Salomão, né? Que ele tentou usurpar o trono que era de Salomão. Por isso que depois Salomão se vingou do seu próprio irmão. Mas é isso. Vamos, terceira parte. Deus se agrada de pessoas com coração humilde. E a passagem diz assim: e agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir.
Salomão não teve vergonha de expressar sua inexperiência, sua juventude e o medo de errar em seus julgamentos como rei. Daí ele ter orado pedindo sabedoria, coração compreensivo para julgar com prudência o povo. Sua oração e humildade agradou a Deus. Um coração compreensivo é um coração capaz de entender e perceber situações. A prudência consiste na capacidade de identificar os meios mais adequados para alcançar um bom desfecho. Um coração sábio é um coração compreensivo e prudente. É importante ressaltar que Salomão já tinha uma sabedoria adquirida pelos ensinos de seu pai e as experiências da própria vida, e mesmo sendo um rei jovem, Deus o fortaleceu em seu reino. Ou seja, Salomão sabia da sua pequenez, da sua inexperiência. Ele não foi soberbo diante de Deus. Ele pediu o que realmente era necessário para o seu governo, que o Senhor estivesse no controle. E isso agradou ao coração dele. Como líder, ele poderia ter confiado na sua sabedoria, mas ele não. Como ele era inexperiente, ele era um jovem, ele não sabia como se portar como rei. Ele não sabia como agir na hora de julgamentos, ele não sabia agir na hora de comandar um exército, ele não sabia na hora de tudo que era necessário para o governo. Mas ele, pode entrar. Mas ele pediu, mas ele pediu aquilo que mais agradou a Deus. Ele pediu sabedoria. Instruído pelo seu pai, Davi, como lemos também no livro de Provérbios, capítulo 4, versículos 4 a 8, Salomão pediu sabedoria, mas não uma sabedoria qualquer. Irmãos, as experiências da vida nos ensinam a sermos sábios, sim. A sabedoria dessa vida nos ensina a viver da maneira que seja compatível com a nossa idade, que seja compatível com tudo que nós temos aprendido com os nossos pais. Mas a sabedoria que Salomão pediu foi uma sabedoria completamente diferente. Ele pediu uma sabedoria divina, uma sabedoria que só Deus pudesse dar. Só Deus podia dar essa sabedoria. E esse pedido foi atendido. Depois de Salomão, não houve nenhum outro homem na face da terra mais sábio do que ele. Salomão foi um rei diferente. Nos seus anos de reinado, desde a adolescência até a fase adulta, Salomão foi um grande rei. Não é à toa que ele, irmãos, recebeu visitas de pessoas ilustres, como a rainha de Sabá, que queria ouvir a sabedoria de Salomão, né? E ela ficou completamente encantada com o que viu. Tudo que Salomão disse a ela ficou completamente espantada, até chegar num momento muito crucial do reinado de Salomão, que foi o primeiro evento que é mencionado na Bíblia sobre o uso da sabedoria de Deus dada a Salomão. Eram duas mulheres, um filho de uma delas morre, os filhos dela nascem, um nasce e o outro também. Aí depois um morre. Aí uma das mulheres pega o filho que era de uma ou da outra mulher e diz que o filho era dela. Aí não, a mulher disse: não, esse filho é meu, você me devolve e tal. Aí o que elas fazem? Elas vão até o rei Salomão e dizem: rei, majestade, nós tivemos este filho nesse mesmo dia e tal, o moço dela morreu, e ela diz que o meu filho não é o meu, é o filho dela e tal, o que nós devemos fazer? Aí Salomão sugere o seguinte: vocês querem saber de quem é o filho? Então tá bom. Peguem uma espada e partam a criança ao meio e deem uma metade para cada. E aí o que ela faz? Não, por favor, meu senhor, não faça isso. Não quero que o filho dela morra por causa disso. Não quero. Então o que ela faz? Ela reconhece que o filho era da outra mulher por influência da sabedoria de Salomão. Vejam só que coisa incrível, pessoal. O uso da espada. Isso, exatamente, isso. A mãe, na verdade, para não perder o filho, para não filho a outra, para poder manter o filho vivo. Isso mesmo. Mas mesmo assim a outra ainda falou: não, faz o seguinte, mata ela, não quero saber de nada. Tá? Aí Salomão. Isso mesmo. Aí ela reconheceu que o filho não era dela, era do outro, e aí da outra, e aí
esse ato de sabedoria de Salomão chama muito a atenção das pessoas. Porque a criança podia ter sido morta, mas não, ele só queria usar isso só para testar, e Deus queria ver isso para testar a sabedoria de Salomão. Eles queriam ver o que o rei ia fazer para tentar descobrir de quem era o filho, de qual das mulheres era o filho. Mas isso foi apenas um teste, né? Não foi nada demais. É claro que não ia partir a criança ao meio, claro que não. Só ia para ter, ele só queria ter a certeza. Será que não? Não, claro que não. Na verdade, eles comiam cabeça de jumento e ele não faz isso não. Ele só queria para ter certeza. Salomão não, mas eu digo uma ordem, né? Salomão, na verdade, ele, quando orou a Deus para pedir sabedoria, ele também pediu sabedoria de justiça. Então, com certeza, naquele momento ali, algo, né, assim, surreal poderia acontecer no governo dele e ele não sabia o que fazer. Foi o que aconteceu, né? Porque na realidade, para outro, o filho dela estava morto. Se matasse aquele ali, estava morto. Aí que tinha um filho, não, eu não quero ver meu filho morto, deixa com ela, vai ser meu filho. Aí Salomão viu que ela era a mãe da criança. Isso, exatamente. Porque a outra já tinha um filho morto. Exatamente. Só era mais um defunto para ela. Não, eu tinha falado isso, negócio aí que eu falei de um jeito que você já não ter entendido. Mas era nesse contexto sim que eu estava falando. O negócio que você deve ter se confundido, mas eu falei desse jeito sim. Na verdade, não quero te cortar, mas naquele momento ali, eu entendo que Salomão também eram duas prostitutas, né? Mas Salomão deve ter pensado assim, caramba, como é que vai fazer agora? Eu nunca vi essas mulheres. Eu nunca vi elas andando com criança nenhuma do lado. Como é que faz? Podia de repente encenar, né? Podia matar a criança, matar a criança também mesmo. Mas ele não ia fazer isso. Não, ele não ia sacrificar um sangue inocente por causa de. Exatamente. Salomão não ia fazer isso mesmo. Né? Ele só usou isso só para testar as mulheres. Ele só queria fazer esse teste. Mas com certeza Salomão não ia fazer isso. Mas a lição que essa parte dá é a seguinte: que quando a gente bota Deus na frente, o resto ele faz, ele está sempre no controle. Quando a gente entrega a Deus, quando a gente coloca primeiro, a gente pede a Deus sabedoria, direção, entendimento, discernimento, ele vai, o resto ele vai operar. Porque diz aqui, ele, mesmo inexperiente, Salomão pediu que era necessário que Deus estivesse no controle. Quando Deus está no controle da situação, o resto a gente precisa confiar e entregar nas mãos dele para que ele nos ajude e que ele honre a nossa atitude no momento certo. E essa é a segunda lição, que Salomão, mesmo sendo inexperiente, ele pediu sabedoria, ele é um homem humilde, porque Deus se agrada com aqueles que são humildes de coração e reconhecem suas debilidades e fraquezas. A quarta parte existem desafios que somente a sabedoria divina pode nos direcionar. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 12, diz: Eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Este pedido é a compreensão de que a verdadeira sabedoria vem de Deus, ou melhor, é o reconhecimento de que, além de sabedoria humana, existe um dom de sabedoria dado de forma pontual a quem Deus desejar e para quem o busca. Tudo que somos, tudo que temos e somos vem de Deus, inclusive a sabedoria humana, que é aperfeiçoada com os aprendizados e experiências da vida. Mas o que Salomão estava buscando eram os dons de conhecimento da sabedoria dados liberalmente para quem Deus quiser e segundo o seu propósito. Nos dias de hoje, quando enfrentamos desafios complexos e decisões cruciais em nossas vidas, comunidades e nações, devemos aprender com Salomão a buscar a sabedoria divina. É somente por meio dessa sabedoria que podemos enfrentar as incertezas da vida com discernimento e graça. Toda vez que colocamos Deus como prioridade, Ele vai acrescentando aos poucos aquilo que nós ainda não temos. Por exemplo, eu coloquei aqui no meu estudo 3 passagens da Bíblia muito interessantes que falam exatamente sobre isso. Que está em Provérbios, capítulo 16, versículo 3, que diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Salmo 37, versículo 5 diz:
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E Efésios capítulo 3, versículos 20 ao 21 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ou seja, como eu falei, prioridade. A prioridade de nossas vidas é sempre Jesus. Colocamos ele em primeiro lugar em nossas vidas, o resto ele vai fazer. Nós temos que entregar nossa ansiedade diante dele, nós temos que entregar o nosso caminho diante dele, para que ele opere de maneira tremenda e que vivamos cada dia o propósito dele, os planos dele para nossas vidas, e sempre crendo que ele está no controle e que nada sai errado se ele estiver no controle, e depositemos nossa fé nele. Pode ser que demore algumas vezes para acontecer? Pode ser que demore sim, porque a Bíblia nos ensina que Deus responde de 3 maneiras. Ele responde um sim, um não ou espere. Por isso que precisamos sempre entregar a Deus e confiar que Ele vai responder de uma dessas 3 maneiras, crendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E se ele disser sim, é porque se ele disser sim, vai acontecer, mas se ele disser não, pode ser que seja algo para nos proteger. Mas se ele disser espere, quer dizer que a gente precisa sim nos acalmar, nos tranquilizar e crer que na hora certa ele vai abençoar. E a terceira lição e a quarta lição é essa. A quarta lição é essa. Podemos aprender com essa oração que, por mais sabedoria que possamos ter adquirido com pessoas e fatos, existem desafios nos quais somente sabedoria divina pode nos direcionar. Ou seja, perdão, irmãos, perdão, eu pulei aqui. Desculpa, eu pulei aqui. A sabedoria que nós adquirimos com a nossa experiência de vida não se compara com a sabedoria que Deus nos dá. E essa é a terceira lição que nós aprendemos. E está também em 1 Reis, capítulo 3, versículos 24 ao 27. Não precisam voltar, porque não precisam nem que eu vou, a gente tem que ganhar tempo, não posso me estender, porque senão temos nos atrasar. Isso. Não, tá certo. Aí vamos lá. A sexta parte para a gente concluir a nossa lição. Eu peço desculpa porque eu sem querer pulei uma lição. Na verdade eu falei certo, só que aí eu acabei pulando sem querer uma parte. Que a quinta parte diz o quê? Que a oração faz a generosidade de Deus transbordar. Porque aquilo que também não pedimos, Deus nos dá. Então, ou seja, como Salomão pediu, também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os seus dias. Agora nós vamos concluir a nossa lição. Está uma conclusão rápida, mas vai ser bem produtiva. As lições deixadas pela oração de Salomão só foram extraídas porque o seu coração era humilde. Salomão, por mais sábio que fosse, ensinado por seu pai Davi, ao se deparar com o desafio de gerir uma nação, olhou para a sua pequenez e não teve medo de reconhecê-la diante do Senhor. Salomão poderia ter pedido um exército mais numeroso, poderoso, mais terras para conquistar, porém ele pediu um coração compreensivo para governar com prudência, discernindo o bem e o mal, sabedoria. Tal pedido agradou tanto a Deus que ele concedeu até que o Salomão não pediu, pedido este consubstanciado no ensino do seu pai, que o instruiu nas verdadeiras riquezas dessa vida. E a passagem muito importante que fala sobre isso é Tiago capítulo 1, versículo 5, que diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Precisamos ser sábios todos os dias. Devemos viver a Bíblia integralmente e nos perguntar o que o Senhor Jesus faria em nosso lugar, pois Ele está esperando que o busquemos sempre em primeiro lugar e o resto será acrescentado. Como eu falei, irmãos, Jesus está aqui. O Senhor Jesus está no controle. Ele acalmou a tempestade,
Ele acalmou várias situações. Ele está sempre no controle porque Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso, o Filho do Deus Altíssimo. E Ele, quando está no nosso barco, quando Ele está ao nosso lado, precisamos primeiro confiar e entregar, porque o mais Ele fará. Ele salvou seus discípulos quando estavam no mar da Galileia, quando veio aquela tempestade. Ele andou, no meio da tempestade, Ele andou no mar. Ele estava ao lado deles o tempo todo. Mesmo tendo saído para orar, quando os discípulos foram para o mar e teve aquela tempestade, Jesus aparece andando sobre as águas. Porque ele queria também testar a fé dos discípulos. Ele queria ter certeza de que eles confiariam no Senhor o tempo todo. E é assim que precisamos ter. Precisamos confiar nele, entregar tudo que nós fazemos a Ele, pedirmos a sabedoria que só Ele pode nos dar, para que durante o resto dos nossos dias nós possamos viver os planos, as promessas e os sonhos e a vontade de Deus integralmente para as nossas vidas e crendo que o melhor Ele vai fazer. Amém? Amém. Vamos encerrar a nossa aula.